Próximos minutos a conversa com o presidente do Para Já Servir Angola, o Dr. Abel Chivucovuco. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado a todos os ouvintes. Não tinha o microfone ligado, a saudação novamente, por favor. Boa tarde, seja bem-vindo. Saúdo a todos os ouvintes, o meu agradecimento. Ok, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Para começar esta conversa, vamos para alguns dados iniciais. Abel Palanga Chivucovuco, um dos mais proeminentes políticos angolanos, com uma carreira de décadas marcada pela transição de movimentos militares para a política partidária parlamentar. Atualmente é membro do Conselho da República, tendo sido nomeado pelo Presidente João Lourenço em outubro de 2024. É fundador e coordenador do partido político Para Já Servir Angola, que foi legalizado em 2024 após anos de tentativas, no caso, negadas pelo Tribunal Constitucional. E é exatamente por aí que vamos começar. Dr. Abel, como é que está o Para Já, para começar? O Para Já Servir Angola é a força política inovadora, positiva e que vai trazer fatores políticos novos para a vida nacional. Em termos de visão, o que é que nós queremos para Angola? Que país queremos? Qual é a vida para os nossos concidadãos? Esse é que é o problema principal. E temos que fazer uma espécie de introspeção, olharmos para nós próprios. 50 anos de independência e a característica social principal da nossa população é pobreza. Estamos aqui no Kwanza Norte. A população é pobre. Está bem assim, depois de 50 anos. 50 anos de independência e ainda temos fome. O país não tem escassez de terras aráveis. O país não tem escassez de água. A província do Kwanza Norte tem muita água. As pessoas vão ficar com fome por quê? Por quê? Todo o país? Por 50 anos de independência, nós temos um crescimento demográfico grande. A estrutura etária da nossa população, a maioria são jovens. Esses jovens ainda sonham ter uma vida aceitável. Esses jovens têm a ambição de conseguir realizar as suas vidas. Esses jovens ainda contam com as instituições do Estado para lhes suportar e andar para frente. Esse é que é o nosso problema do Para Já. Em termos de país. 50 anos de independência, 34 anos de abertura ao pluralismo em 91, 23 anos de paz. Realizamos o quê? Realizamos o quê? Qual é o nosso sonho deste país? Portanto, esse é o problema que me leva ao contacto dos cidadãos. Nós vamos ser, em 2027, governo de Angola. Ou, no mínimo, parte do governo de Angola. Que indicadores tem o doutor para fazer esta afirmação? O cidadão. O cidadão. São todos a favor O cidadão. Andem pelo país. Nós andamos pelo país. Temos o que se chama teoria de proximidade. Teoria de proximidade. Há partidos que carregam, transportam, por ali, fazem eventos. Nós não somos assim. Há um conceito diferente. Porque o voto
tem 3 dimensões: voto consciente, voto emocional e voto de associação. Quando você transporta, já são os teus. Você vai buscar aí, vai buscar aí, vai buscar aí. Tudo bem. Mas são os teus. Nós não. Nós vamos para o que não são os nossos. Os nossos já existem. Confortamos, transmitimos mensagens de confiança para os nossos. Mas vamos ao encontro do cidadão comum para transmitir esperança. Porque nós estamos a viver um momento que não é fácil. Não é fácil. Do ponto de vista social, grande parte da população é pobre e tende ao desespero. Já não perscrutam o futuro. O que é que vai ser amanhã? Vivem o dia a dia, o cidadão. Mas também vamos constatando que, do ponto de vista do sistema, o partido no poder, também estão com tendência para o desespero. Porque eles também têm a noção de avaliar que o povo em 2027 não vai ser fácil. E para nós os cidadãos, nós temos que nos perguntar: desespero do povo, desespero do regime. Essa equação dá o quê? Nos dá tranquilidade? Agora, nós temos é que transmitir a mensagem de esperança, de fé e de tranquilidade. Doutor, atendendo ao facto de serem novos no espectro político nacional, adicionando-se a este cenário a questão institucional que temos a nível do país, das instituições que concorrem para o processo eleitoral, acha que ainda assim é fácil conseguir-se essa pretensão de ser governo num cenário destes? Nós vamos, em 2027, ser governo. E eu estou já a aconselhar ali os meus correligionários a se prepararem para a governação séria, positiva e inovadora. Obviamente, temos noção de que não vai ser fácil. O povo quer, mas estamos face a um regime que trava as mudanças. A minha filosofia pessoal é de que, e tenho explicado isso por todo lado onde eu passo, Angola ainda não é um Estado democrático de facto. Do ponto de vista legal, a Constituição é democrática. Cria as normas para a vivência democrática. A Constituição. Mas isso é papel. As leis nossas conformam-se com o Estado democrático e de direito. Mas também é o papel. O nosso questionamento é: de facto, somos um Estado democrático e de direito? Eu acho que não. No meu conceito pessoal, nós somos um Estado em transição para a democracia. Somos em transição. Porque há pressupostos e fatores fundamentais para que sejamos uma democracia de fato. São aí os 6 fatores. Primeiro fator, liberdades. Não há democracia sem liberdades. E as liberdades são múltiplas. Liberdade de expressão, liberdade de movimentação, liberdade de manifestação, liberdade de opção. Portanto, são várias as liberdades. Essas liberdades estão presentes nas nossas vidas? No meu conceito, não. Algumas sim, outras não. Liberdade de movimentação, sim, é um facto. Hoje, já não é como no passado que era preciso guia de marcha para viajar
É livre. A pessoa pega na sua mochilazinha, pega na sua motorizada, seu carro e vai. Liberdade de movimentação. Liberdade de expressão. Também estamos a meio gás. As pessoas podem falar. Mas estamos ainda a ver aí processos de pessoas que tiveram opiniões próprias contra figuras. É verdade que eu concebo, as pessoas são livres de opinarem sobre o contributo que determinadas figuras do Estado fazem, mas sem abuso. Eu não concordo com abuso. Portanto, é diferente. As pessoas podem dizer, o Timbuktu não trabalha bem. É normal. É normal. Mas outro nível de expressão já não é aceitável. Doutor, Liberdade de opção. As pessoas têm que ser livres de optar. Não podem ser condicionadas. Para liberdade, em democracia tem que haver liberdades, pluralismo, livre circulação de ideias e ideais, administração pública apartidária, primado da lei, forças armadas livres, independentes e apartidárias. São pressupostos básicos. Aí, um dia vamos chegar lá. Por enquanto, nós estamos lá. Permita-me insistir na questão, diante desse cenário que traça do país, em termos de liberdade, tal como esteve aqui a avançar, ainda assim acredita nas instituições que tratam do processo eleitoral? Permita-me insistir nesta questão. Eu não tenho confiança nas instituições, mas tenho confiança nas pessoas. As instituições são feitas por pessoas, cidadãos. As instituições atualmente? Alguém vai me dizer que os que estão nas instituições também não sofrem? Também sofrem. Também são pobres. Também querem mudança. Portanto, o meu intuito me indica na ideia de que uma coisa são as instituições, outra coisa são as pessoas. E essas pessoas também querem mudança. É para essas pessoas que nós temos que transmitir a mensagem de tranquilidade. Porque há uma ideia e um comportamento é que nós temos que pensar sempre que toda pessoa que está ligada às instituições do Estado é inimigo. Não é. Não é. Para mim, não. Todas as pessoas que estão ligadas às instituições são maus. Não é verdade. Para mim, não são. O MPLA pode ter filosofias antipatrióticas, mas as pessoas que estão lá não são. Nós temos também que transmitir a mensagem de confiança, de abertura e de congregação, para que todos juntos, e é por isso que eu penso que grande parte do segmento que está nas instituições do Estado também quer mudança. São pessoas humanas, também querem o bem. Poderá haver outros que não querem, mas a maioria querem o bem do país. E nós é que temos que corresponder com essa expectativa. Ok, vamos falar do país, nas mais variadas vertentes. Já estivemos a falar de algumas, mas vamos reforçar a questão política, económica e social do país. Eu começo, doutor, com a questão social. Qual é a avaliação que o para já faz em termos sociais do país? Do ponto de vista social, somos um país com imensos recursos. Mas não é segredo para ninguém que a maioria da nossa população ainda é pobre e sofre. Sofre. Pobre e sofre. Não é segredo para ninguém que nós, quando andamos por ali, ainda há fome. Eu não consigo perceber como é que um país como o nosso, com terras aráveis, água inesgotável, gente com energia, e vamos ter fome por quê?
E eu constatei, ao longo do tempo, que as instituições do governo, e ainda repeti isso hoje com o governador provincial daqui, Bolsonaro, as instituições do governo têm a tendência de mentalidade de negação da realidade. Mentalidade de negação da realidade. O que é que isso quer dizer? Você é governador da tua província. Você tem que aceitar as coisas boas e as coisas negativas. Você faz evoluir as coisas boas, mas resolve as coisas negativas. Se você fica aí a se aldrabar você próprio, a mentir os outros, aqui está tudo bem, está tudo bem, qual é que está tudo bem? Qual é que está tudo bem? E eu visito muitas províncias, falo com os governadores e consigo perceber quais são os governadores positivos, quais são os negativos. Porque tem a tendência e a mentalidade de negação da realidade. Quer avançar? Que governadores são positivos e que governadores são negativos? Eu não tenho nada que falar isso é problema da governação. Até eu tenho um conceito diferente. Explico sempre. Eu não gostaria de conhecer governadores que falham. Porque perdemos todos. É Angola que perde. E eu consigo avaliar onde é que eu encontro o governador que tem juízo, o governador que não tem juízo, o administrador que tem juízo. Até porque há um problema fundamental no nosso país. E que eu fui constatando ao longo do tempo, é que os governos têm uma dupla função. São governadores e são secretários provinciais do partido deles, que é um partido caduco. E muitos deles não conseguem discernir qual é o papel dele como governador ou como administrador e qual é o papel dele no partido. Misturam tudo. Como para já seria diferente? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Até porque nós vamos defender, quando ganharmos, em concertação com as outras forças políticas, vamos defender reforma do Estado e reforma constitucional. Não dá para continuarmos com este modelo presidencial hiperbólico. Já vamos tratar desta questão, doutor, permitam-me insistir ainda nas questões sociais. Vamos também ter tempo para falar de questões políticas e constitucionais. Uma vez que o para já ganha as eleições, o que é que faria diferente para mudar este quadro social sombrio que traçou? Não é uma vez que o para já ganha. Nós vamos ganhar. Portanto, isso entra na cabeça das pessoas. A minha questão não deve ter certeza. A minha questão não deve ter certeza. Nós vamos ganhar. E o país nos exige nós ganharmos, para mudarmos o rumo. O rumo. Obviamente, terá que haver prioridades. Prioridades. E para nós, a prioridade é a realização da pessoa humana, o cidadão, o angolano. Essa que é a prioridade. E essa prioridade resolve-se como? Existe o conceito hierarquia das necessidades da pessoa humana. Hierarquia das necessidades da pessoa humana. O que é que isso quer dizer? A prioridade principal da pessoa são as questões de sobrevivência. A vida. E para a questão da sobrevivência, o que é? Primeiro é segurança. Tem que ter segurança. Segundo, comida. Terceiro, água. Quarto, saúde. Na hierarquia das necessidades da pessoa humana, esses são os 4 fatores principais. Segurança, porque se você não tiver segurança, morre. Comida, se você não tiver comida, morre. Água, se você não tiver água, morre. Saúde, se você não tiver saúde, morre.
Como é que se consegue Portanto, são estes as 4 pilares? prioridades principais. Como é que se Portanto, consegue é estes 4 preciso pilares? uma governação que vira-se primeiro para essas necessidades primárias. Depois tem um nível secundário. A escola, a habitação. Por quê? Porque se você não tiver escola, não morre. Mas se não tiver saúde, morre. A escola, habitação, emprego, salário justo. São as necessidades secundárias. A governação tem que ter... Nós somos um país que ainda temos que cuidar das necessidades primárias. E a governação tem que ser virada para essas necessidades primárias, sem esquecer das necessidades secundárias e das necessidades terciárias. Houve um tempo, foi interessante, na França houve um presidente, François Mitterrand, que teve dificuldades de ver problema. Saúde não era problema. Movimentação não é problema. Educação não é problema. O que é que ele fez? É necessidade quartiária. Ele criou um ministério de ajudar a ocupação dos tempos livres do cidadão. Ajudar os cidadãos, como é que vão fazer as férias, os campos de fim de semana. Nós não. Nós ainda é a comida, é a escola, é o emprego para os jovens. Portanto, essas têm que ser as prioridades. Porque para mim, essa ideia de que somos ricos, do diamante, do petróleo, isso é tudo mentira. Temos. Mas a maior riqueza são as pessoas, o cidadão, o angolano. O angolano. Ok, vamos passar então para a questão económica do país. Que quadro traça para já para aquilo que é a realidade atual do país em termos económicos? Nós somos um país com extraordinário potencial. Extraordinário. Do ponto de vista geográfico, somos um país vasto, grande, vasto, com características específicas, variações climáticas. Temos uma hidrografia extraordinária. Nós temos rios que saem da Angola, que vão parar lá no Zimbábue, Moçambique, outros rios que vão não sei onde, saem daqui da Angola. Água. E no mundo, há países em que o problema é água. Você vai para Israel, Jordânia, que tudo, só tem um rio, Jordão. Nós, de cada minuto, está a andar um bocado, tem rio.